Olá, povo de Deus, irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham neste momento em que aqui estamos e queremos falar contigo. Hoje o nosso assunto é extremamente interessante, porque queremos falar sobre a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, que se realizará na cidade do México, de 21 a 28 de novembro de 2021. E tem o seu lema: Todos somos discípulos missionários em saída. Esse é o grande motto que vai nos conduzir neste momento de reflexão. Aliás, a presidência da Conferência Episcopal Latino-Americana esteve numa dessas visitas ao Santo Padre, o Papa Francisco, e falou a ele a respeito da necessidade da realização da 6ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. Disse exatamente que o Santo Padre teria dito da não necessidade dessa Assembleia, 6ª Assembleia, mas que poderia se realizar uma Assembleia Eclesial. Em vez de uma Assembleia Geral do Episcopado, uma Assembleia Geral que também iria ouvir o povo de Deus, ouvir as comunidades, as congregações, claro, os bispos, os presbíteros, todos aqueles que se envolvem no trabalho da Igreja na América Latina. Assim, teria ainda dito o Papa, o documento de Aparecida continua tendo muitos elementos que nós ainda não conseguimos colocar em prática na Igreja, especialmente a questão missionária, a questão da Igreja em saída para que o mundo possa ser evangelizado. Por isso, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios do processo de renovação da Igreja na América Latina. Significa a gente poder refletir sobre as grandes questões que hoje estão em voga por aí e que já estão presentes, mas que precisam também ser aplicadas cada vez mais no contexto de igreja. Primeiramente, nesses princípios, nós podemos falar no primeiro exatamente, que é enxave sinodal. Para favorecer a participação eclesial, as responsabilidades compartilhadas e o diálogo permanente com as conferências episcopais. Esse é um princípio extremamente interessante e caro ao Papa Francisco, ao seu ministério, ao seu papado, ao seu tempo de trabalho como chefe da Igreja, chefe visível da Igreja, diga-se, em chave sinodal. Sínodo é uma palavra exatamente que nos coloca num único caminho, É um só caminho, ou caminhar juntos, para favorecer a participação de todos, para também pensarmos nas muitas responsabilidades que precisam ser partilhadas. E o diálogo permanente entre as conferências episcopais e nas conferências episcopais. Portanto, o primeiro princípio dessa renovação que está sendo proposta pelo Santo Padre é exatamente que ele aconteça em chave sinodal. O segundo princípio é este: em colegialidade, fiéis à natureza do CELAM, propiciando a comunhão entre os bispos do continente e com o bispo de Roma. Colegialidade é um pouco diferente de sinodalidade, porque colegialidade significa que a gente, de fato, está num consenso, buscando sempre juntos o caminho melhor.
E o que se coloca exatamente aqui é que nós já temos, sim, o CELAM, mas é preciso propiciar a comunhão entre os bispos do continente. Portanto, olhemos para toda a América Latina, olhemos para o Caribe, né, a união desses bispos como um todo e, ao mesmo tempo, desse conjunto, né, dos bispos latino-americanos e caribenhos com o Santo Padre, né, para que possamos, assim, mostrar exatamente o que é a natureza da Igreja e como ela continua se desenvolvendo. Um terceiro elemento, podemos ver aqui, é em conversão integral, em continuidade com o Sínodo para a Amazônia, como Igreja Povo de Deus, confirmando nossa opção pelos pobres. Aqui aparecem várias coisas que são extremamente interessantes para a gente conversar. Em conversão integral. Cada vez mais, nós não podemos mais permanecer ou ficar com conversões como que em gavetas, gavetas de conversão. Nós sabemos que ainda temos muitas realidades que ainda precisam muito da iluminação do Evangelho. Por exemplo, quem não percebe que precisa muito a iluminação do Evangelho, a questão da economia, a questão da divisão do trabalho, a questão da terra. Quem não percebe também a necessidade, né, de uma conversão integral quanto às questões do meio ambiente, da ecologia, inclusive fala-se de uma ecologia integral. E isso especialmente porque é o Sínodo da Amazônia, né? A continuidade do Sínodo da Amazônia, com a exortação pós-sinodal Querida Amazônia, como Igreja, Povo de Deus que somos, assim fomos chamados, né? A Igreja, lá no Concílio Vaticano II, no grande documento Lumen Gentium, Igreja, Povo de Deus, e especialmente confirmando nossa opção preferencial pelos pobres. Talvez isso, mais do que nunca, né, nós precisemos compreender sempre mais. A Igreja tem que estar a serviço dos pobres, colocar-se para ajudá-los na reflexão e caminhar com eles. Assim, quantos trabalhos no Brasil, na América Latina, né, indicam para esse caminho, para que possamos cada vez mais continuar, de fato, denunciando, né, as muitas estruturas que continuam gerando pobreza na América Latina. Isso é muito real, é muito presente. Inclusive, aqui no nosso Brasil, como a gente percebe que temos verdadeiras estruturas criando cada vez mais pobreza, criando cada vez mais pobres, ou seja, sustentando a existência, né, da pobreza e tantas vezes até do subdesenvolvimento. Esse é um princípio extremamente real nos nossos tempos. O quarto princípio, veja, é com voz profética, para responder aos clamores dos nossos povos e assinalar caminhos de equidade, justiça e paz em defesa da vida e da dignidade humana. Aqui está um ótimo objetivo, né? Com voz profética. Significa, de fato, a Igreja tem que continuar refletindo de tal forma para apontar caminhos profeticamente. Não é no sentido de adivinhar o futuro, mas mostrar ali onde a dignidade humana, nos seus mais diferentes, ou melhor, nas suas mais diferentes dimensões, está sendo atingida, está sendo afetada. Ali a Igreja precisa falar. Isso é voz profética. Além de ser sempre uma voz que está justamente trabalhando na fidelidade ao Evangelho, na fidelidade a Jesus Cristo, na fidelidade da construção do reino. Por isso, assim,
responder aos clamores dos povos, assinalar e mostrar caminhos de equidade, justiça e paz em defesa da vida e da dignidade humana. Quanta coisa linda, quanto objetivo bonito, né? Cada vez mais se apresenta para a igreja. Assim como nós vamos avançando na cultura, vamos avançando no desenvolvimento, nós percebemos como há aqueles que são verdadeiros sobrantes desse desenvolvimento. Tantas pessoas que não conseguem, né, ter acesso, por exemplo, aos muitos bens da saúde, do desenvolvimento, da economia, da educação, realidade que ficou ainda mais escancarada, né, nesse tempo de pandemia. O número 5, ou seja, o desafio número 5 é com visão integradora, continental, procurando uma visão e um enfoque latino-americano e caribenho com um olhar holístico. Assim, nós, enquanto CELAM, enquanto Igreja Latino-Americana, temos que, de fato, pensar em conjunto. Pensar em conjunto significa buscarmos caminhos integradores. Então, conseguir aí pensar as realidades do Caribe, né, da América Bolivariana, da América, o Cone Sul, ou os países andinos, assim por diante. Há coisas que nos são comuns? Há uma realidade que nos é comum? Ou será que cada país vive isolado de tal forma que ele não precisa nem influenciar o outro, nem precisa da influência do outro para poder o seu povo viver e viver bem? Isso é exatamente a visão integradora continental que nós estamos cada vez mais procurando. Numa visão holística no sentido de um desenvolvimento integral, mas ao mesmo tempo levando em conta tantas outras realidades, inclusive a realidade do viver bem nesse mundo. Fazer com que o nosso povo possa viver bem, possa viver feliz, possa viver a sua vocação e inclusive a sua cultura, de maneira a construir sempre mais felicidade, sempre mais alegria entre o nosso povo. Um sexto grande desafio é este: com incidência, para gerar um impacto evangelizador nas igrejas particulares do continente, na sociedade e nos líderes responsáveis de grandes decisões. A evangelização, o trabalho da igreja, precisa ser um trabalho que tenha forte incidência, ou que tenha incidência sobre a realidade dos nossos países. Vejamos, por exemplo, em tempos passados, muitos trabalhos da igreja tiveram forte incidência no desenvolvimento dos nossos países. Questões importantes levantadas pela igreja, como aqui, no Brasil, por exemplo, as questões da campanha da fraternidade, a pastoral da criança, os problemas da terra ou as denúncias ao redor da terra, as denúncias ao redor dos povos indígenas, dos quilombolas ou até mesmo do meio ambiente. A palavra da igreja precisa ter incidência. E vejamos aqui, então, um impacto evangelizador sobre as igrejas particulares, mas também na sociedade como um todo e nos líderes responsáveis das grandes decisões. A igreja, sim, ela pode influenciar, tem que influenciar também para que nossos líderes tomem as melhores decisões e não tomem decisões equivocadas que depois vão prejudicar lá na frente, ou muitas vezes de maneira imediata, o desenvolvimento de um povo ou o desenvolvimento dos nossos povos. Um sétimo princípio, vejamos, articulando e integrando rede de redes, reconhecendo a vocação do CELAM de animador de processos vitais a nível continental,
com redes territoriais e temáticas. Mais uma outra realidade muito forte para a igreja na América Latina. Vamos retomar alguma coisa. Integrando e articulando. Precisamos trabalhar de maneira muito mais integrada. Hoje, muitas vezes, a gente vê como verdadeiros irmãos latino-americanos se opõem um ao outro nas questões políticas e assim prejudicam o desenvolvimento dos povos latino-americanos ou do seu povo. Mas, acima de tudo, rede de redes. Essa é uma ideia muito presente hoje já na questão da economia, assim por diante, no desenvolvimento político, econômico, rede de redes. Também na igreja, nós precisamos ser rede de muitas redes. Por exemplo, pensemos nas redes nacionais para depois podermos formar uma grande rede continental, até mesmo na igreja. Já há exemplos bonitos na igreja de verdadeira rede de redes nacionais, especialmente que se desenvolvem ao redor de alguns temas para poderem ter uma incidência mais profunda. Mas ainda, reconhecendo a vocação do CELAM, o CELAM, Conferência Episcopal Latino-Americana, é uma verdadeira graça e tem sido assim um espaço onde se animam e se desenvolvem processos vitais a nível de continente latino-americano e caribenho, com inclusive redes territoriais e temáticas. Nesse momento, nesses últimos anos, tem se desenvolvido muito a questão da Amazônia. A Amazônia, todos sabem, não é só brasileira. A Amazônia é latino-americana, A Amazônia precisa de gente de todos esses países para poder continuar se desenvolvendo, para poder ser presença do Evangelho naquelas terras. Ser presença do Evangelho no meio daqueles povos ribeirinhos, indígenas, quilombolas, que tantas vezes sofrem. Mas hoje não pode ser falar somente em quilombolas, indígenas, mas falemos nas grandes cidades. Manaus é uma cidade enorme, Belém, uma cidade enorme, assim como é Macapá, como é Porto Velho, como são tantas outras cidades na Amazônia que precisam também da atenção. Por isso, ideias como chave sinodal, colegialidade, conversão integral, ou até mesmo conversão ecológica ou ecologia integral, são temas muito importantes para pensarmos a igreja na Amazônia. É claro, com a ajuda daquele povo que está lá presente, mas a igreja latino-americana como um todo preocupada com a Amazônia. Por isso, redes territoriais, no caso da Amazônia, mas ao mesmo tempo temáticas. Por exemplo, a questão da ecologia integral é um grande tema para se pensar, para se desenvolver, para rezar, para evangelizar, a partir do qual podemos evangelizar muito na América Latina. O oitavo princípio, dando impulso à descentralização e à pertença, para oferecer respostas adequadas a necessidades articuladas e a capacidades específicas, promovendo o trabalho regional. Aqui, mais uma vez, se levantam vários temas, dentro de uma única questão, um único princípio, vários temas. Vejamos um ou outro. Primeiro, descentralização e pertença. Sim, como trabalhar a descentralização? Nunca me esqueço, lá ainda na Jornada Mundial da Juventude, em 2013, no Rio de Janeiro, o Santo Padre, falando aos bispos aqui do Brasil, especialmente, havia muitos também na América Latina como um todo,
mas ele dizia assim: não serve, por exemplo, um único centro evangelizador ou um único escritório, digamos, forte numa conferência episcopal como é a CNBB. Então, referindo-se, por exemplo, à CNBB, presente lá em Brasília. Mas ele diz, há que ser e que ter muitos pequenos centros de desenvolvimento do pensamento da igreja. E o Papa se referia aos regionais. Quer dizer, não podemos permanecer ligados a um único centro, simplesmente, mas é necessário descentralizar. Então, pensemos, hoje, os 18 regionais da CNBB, né, que descentralizados, fortes, né, com pensamento forte, com um trabalho forte, bem desenvolvido, quanto se poderá fazer mais? Mas, chame-se a atenção, quando se descentraliza, é necessário que se desenvolva mais o sentido de pertença. Quem somos? A quem pertencemos? A quem pregamos? Qual é o objetivo de todo o trabalho que se desenvolve num país como o Brasil ou exatamente, né, numa grande pátria, digamos assim, como é a América Latina? Ainda mais do que isso, para dar respostas adequadas em cada realidade ou a todas as realidades e a capacidades específicas, né? Cada regional, cada país tem suas capacidades específicas que precisam ser desenvolvidas também a partir desse espírito de pertença, promovendo o trabalho regional, né? Para que, de fato, aqueles povos que vivem numa certa região possam sentir-se pertencentes à grande igreja, né? Ou ao CELAM, ou muito mais à Igreja Católica, à Igreja, todos trabalhando pelo desenvolvimento do reino. Por fim, o último princípio é o 9º. Assim, acolhendo e dando suporte ao magistério da Igreja, com fidelidade ao Santo Padre e criatividade, assumindo o legado das conferências gerais do CELAM, do Rio de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida. Esse talvez seja um dos mais desafiadores desses princípios. Por quê? Porque, primeiramente, refere-se ao magistério da Igreja. Quando nós falamos de evangelização, é preciso que a gente consiga olhar amplamente o magistério da Igreja como um todo, não apenas particularizado ou um tema único, mas é preciso olhar como um todo para o desenvolvimento da Igreja, com fidelidade ao Santo Padre. Aqui, né, um desafio grande. Sabemos disso, a Igreja sabe disso, os bispos sabem, os cristãos sabem que a questão da fidelidade ao Santo Padre, ela é sim uma questão séria e que precisa ser levada em conta. Não podemos flertar com, entre aspas, desobediências ao Santo Padre, pensando que isso fica como que impune no nosso trabalho de igreja ou no nosso futuro. Ainda mais, além disso, a criatividade. Sim, olhando para o magistério da Igreja, olhando também para essa questão da fidelidade ao Santo Padre, somos chamados a ser criativos, para falar do Evangelho ali, no local, ali onde você mora, onde você vive, onde você, meu caro irmão bispo, você é o pastor, você que trabalha, você é o responsável, junto com o seu clero, ali nós somos convidados a sermos criativos para bem anunciar. Além disso, né, aqui a grande questão é assumindo o legado das conferências gerais do CELAM. Já foram 5. Vamos ver, no futuro terá uma 6ª conferência geral do Episcopado Latino-Americano.
até agora, né? O Rio de Janeiro, em 52, depois Medellín em 68, Puebla em 79, Santo Domingo em 92 e a Grande Conferência de Aparecida em 2007. Essa conferência eclesial quer, de certa forma, fazer uma síntese de todo esse trabalho que já se faz na América Latina desde antes do Concílio Vaticano II, mas especialmente fazendo uma leitura do Concílio Vaticano II a partir da Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano de Medellín. Depois, tratando da questão da opção pelos pobres em Puebla, né, da questão da inculturação, especialmente em Santo Domingo, e a questão da missão, né, no documento de Aparecida. Quando, a partir dali, todos nós, de fato, somos chamados a ser uma igreja missionária composta verdadeiramente de comunidades missionárias. Vamos prosseguir nessa tomada de consciência do que significa essa Assembleia Eclesial. Já vimos os princípios que norteiam o pensamento da igreja e também o pensamento do CELAM nessa Assembleia Eclesial. Agora, podemos olhar um pouquinho para a realidade sociocultural do nosso povo, da América Latina como um todo. Não estamos falando de um país especificamente, mas de todos os países da América Latina e do Caribe, inclusive. Primeiramente, a sociedade, ou melhor, a realidade sociocultural nos chama para a reflexão sobre a pandemia da Covid-19, sinal de uma mudança de época. É claro que já é possível vermos as muitas mudanças que deverão advir da questão da pandemia nesses 2 anos, praticamente. E aqui, inclusive, é dito uma mudança de época, em que, inclusive, nós somos chamados a ler a realidade de uma maneira diferente, a partir de outras coisas do que líamos antes de toda essa pandemia, de tantas mortes, né, de tanta tristeza, dor, sofrimento, ao mesmo tempo de isolamento, de muito cuidado com a saúde, cuidado com a alimentação, cuidado, afinal de contas, com a vida. Quais as grandes mudanças que virão? Será possível responder tudo isso nesse momento? Uma outra questão é um modelo econômico e social que se volta contra os seres humanos. Vejam, essa é uma grande denúncia, digamos assim, para a questão do desenvolvimento na América Latina. São modelos econômicos e sociais que se voltam tantas vezes contra os próprios habitantes, contra os próprios cidadãos, muito especialmente contra os pobres, né? Essa é uma questão muito séria e é uma realidade presente em toda a América Latina. Vemos aqueles que são os mais pobres entre os pobres, poderíamos dizer assim. Vemos aqueles que são os mais abandonados entre os abandonados. E isso também precisa ser levado em conta. Ainda dentro dessa realidade sociocultural, uma exclusão crescente, a cultura do descarte e práticas de solidariedade. Então podemos perceber como sim está muito presente a exclusão crescente. Assim como vai se desenvolvendo verdadeiramente essa globalização que nós estamos vendo a nível, né, de economia, de medicina, de educação, de saúde, assim por diante, assim aqueles mais pequenos, aqueles que estão abaixo dessa grande média mundial, aqueles podemos dizer que são verdadeiramente excluídos. Então, uma exclusão crescente, uma cultura do descarte, né? Em que muitas pessoas estão verdadeiramente abandonadas e não têm acesso a essa tecnologia, muitas vezes, da qual nós contamos tanta vantagem.
Um quarto elemento é exatamente escutar o grito da terra, cuidando da nossa casa comum. Aqui vem o grande pedido, o grito do Papa Francisco através da Laudato Si, e de tantas outras formas o Papa tem demonstrado, né, o seu desejo de que nós de fato consigamos e possamos nos esforçar para cuidar, né, da terra, cuidar da nossa casa comum. Como a igreja, as nossas dioceses, nossas comunidades podem se envolver nessa grande ideia do cuidado da nossa casa comum. No cuidado com a água, no cuidado com o jardim, no cuidado com a rua, no cuidado com as árvores, no cuidado com a terra, né, na questão inclusive dos agrotóxicos, no derrubamento, digamos, de florestas e mais florestas, ou até mesmo, né, nos modos de produção, na distribuição da terra. São todos aspectos, poderíamos dizer assim, a qual somos chamados a refletir nesse quesito do cuidado da casa comum. Mas também a crescente violência nas nossas cidades. Isso já é muito conhecido. Como cresceu a violência, né, nos últimos anos nas nossas cidades, em todas as cidades. Inclusive cidades de médio porte, cidades pequenas, sem falar naturalmente nas grandes cidades em que cresceu muito a questão da violência contra a mulher, contra a criança, adolescentes, contra negros, contra indígenas, contra outros povos, outras raças, digamos assim. Mas também tendo em conta as grandes lacunas na educação. E para isso é necessário um pacto educativo global. E aqui está um aspecto muito escancarado no tempo da pandemia, a questão da educação. Nós ainda vamos ver no futuro da nossa juventude, né? Vamos ver no futuro das nossas crianças o impacto da pandemia na questão da educação, né? Aqueles que conseguiram ter ainda uma escola já bem estruturada, estavam estruturados dentro de casa para poder acompanhar assim por diante, tudo aquilo que era fornecido pelas escolas, tudo bem, graças a Deus. Mas e aqueles que não tiveram isso? Mais uma vez, quem são? São aqueles mais distantes, são os mais pobres, esses são os mais abandonados e os mais prejudicados nessa lacuna da educação. Por isso o Papa mesmo propõe, né, um pacto educativo global. Ainda, os migrantes, que são os novos pobres. Praticamente, em todo o Brasil nós temos hoje a presença de migrantes. Migrantes de vários países. Migrantes do Haiti, migrantes da América Central, migrantes de outros países, nossos vizinhos, mas migrantes que nos vêm da África, né? Que nos vêm de muitos países, e esses, né, são os novos pobres. Eles chegam aqui. A gente aqui pela Caritas e pela Arquidiocese de Londrina atende muita gente, muitas pessoas que estão chegando. E a gente vê a situação em que chegam, a situação da falta de trabalho, tantas vezes a falta, inclusive, daquilo que é básico mesmo para poder viver, que é, inclusive, comida, alimentação, roupa. E nem se fala, então, a questão da educação, moradia, assim por diante. Mas eles sim, os migrantes são os novos pobres. Aliás, essa é uma grande preocupação a nível de mundo que o Papa também tem manifestado. Os povos indígenas e afrodescendentes para uma cidadania plena na sociedade e na igreja. Inclusive, né, são dois povos que são muito ofendidos na nossa nação, no Brasil e na América Latina. Os indígenas, a gente sempre diz, são os primeiros habitantes dessas terras e que tinham aqui, antes da chegada de espanhóis, portugueses, tinham
já boas estruturas de desenvolvimento, de educação inclusive, e que foram simplesmente cortados. Será que isso historicamente não continua tendo influência sobre os nossos povos, sobre a nossa América Latina? Por que será? Que políticas públicas exatamente para que esses povos possam de fato continuar se desenvolvendo e se desenvolver, né, ainda mais na sua cultura, no seu modo de ser, no seu modo de entender a convivência com a floresta, com a água, com o mundo, com o ar, né? Afinal de contas, com a sua cultura. Então, assim os indígenas e assim também os afrodescendentes, que nós aqui no Brasil chamamos de quilombolas, né? Aquelas comunidades descendentes de escravos lá que se ajuntaram num lugar, né? numa certa região, assim por diante, e que a Constituição de 88 como que deu o direito para que essas pessoas possam ter títulos da terra, direito àquela terra, para poderem ali desenvolver as suas vidas, suas famílias, seu modo de ser. Mas também a globalização e a democratização da comunicação social, né? Grandes questões que estão muito presentes na nossa realidade hoje. Além disso, a informação transbordante, conhecimentos fragmentados e a urgência de uma visão integradora. Cada vez mais isso também acontece. As pessoas que têm, às vezes, uma visão muito deficiente da realidade política, econômica, ou até mesmo na sua própria formação, ou tantas vezes acentua por demais uma realidade, a outra fica muito defasada, gerando assim verdadeiras dificuldades em que as pessoas como que não conseguem fazer uma integração do todo, mas ficam como que fechados num único ponto de vista. Bom, aqui desde já se apresenta, né, uma visão integradora da realidade. Como poder viver todas essas realidades fazendo verdadeiramente uma síntese. Cada pessoa humana no fim das contas, uma síntese, né, de uma cultura, de um modo de ser, de um modo de ver o mundo, ver a realidade, de convivência com essa realidade. Um outro elemento muito importante para análise e para podermos indicar questões importantes, sintéticas, nessa Assembleia Eclesial do CELAM, ou seja, da Igreja na América Latina e no Caribe, é justamente fazermos um olhar em cima da realidade da Igreja, no hoje da nossa história. Também alguns pontos, alguns tópicos muito importantes para que nós possamos pensar sobre isso. Primeiramente, olhemos que um dos pontos importantes, né, para compreendermos a Igreja hoje é uma secularização que está avançando em vários países da América Latina e do Caribe. Quer dizer, secularização é no sentido, muitas vezes, do desenvolvimento do ateísmo, mas muitas vezes também é um desenvolvimento de um não religião, de uma não adesão à religião, de uma não adesão, valorização daquilo que nos vem de Deus. E isso transformando-se em cultura. Temos já países na América Latina, né, com um grande desenvolvimento nessa área da secularização, em que já não se olha para o mundo com esse olhar religioso, a partir do qual se olhava uma vez e se desenvolveu tão fortemente a grande questão da religiosidade popular, tão rica na América Latina e tão rica também aqui no Brasil. Então essa é uma primeira questão para a gente olhar para a Igreja. Uma outra questão é exatamente um crescimento cada vez maior das igrejas evangélicas e pentecostais no nosso continente. Aquele continente que era
o continente com maior número de católicos, né, que tínhamos os países quase totalmente católicos, já não existe mais. Inclusive aqui no Brasil, né, quantas pessoas muito perto, né, da gente, das nossas famílias, da nossa realidade, deixaram a fé católica e foram viver outras realidades de fé, né? Ora, isso sendo presente está também mudando devagar o nosso modo de olhar para a igreja, o nosso modo de vivermos a nossa cultura de fé. Quais são as grandes mudanças para onde essa mudança está apontando? Um terceiro elemento é exatamente o desafio de um maior desenvolvimento da pastoral urbana. Nas últimas décadas, como se desenvolveram as cidades na América Latina. Nós temos hoje cidades enormes. Por exemplo, pensando no México, pensando São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Buenos Aires, ou até mesmo Santiago, no Chile, ou Lima, né? Tantas outras cidades enormes. E tanto assim que hoje nós não podemos mais falar simplesmente em pastoral urbana, mas a expressão talvez melhor seria como evangelizar a cultura urbana. Pastoral urbana denotaria simplesmente a cidade, mas cultura urbana denota toda a realidade. Já não existe mais lugar nessa América Latina em que não está presente ou que não esteja totalmente impregnada por uma cultura urbana. Os jovens, adolescentes, as crianças, né? Até os idosos, todo mundo impregnado por essa cultura urbana, do modo de ver a realidade, de pensar a realidade, de desenvolver seus gostos, seus pensamentos, né? De desenvolver a sua própria cultura, de, afinal de contas, desenvolver-se como pessoa. Essa é a cultura urbana que nós precisamos evangelizar, para que ela possa ser positiva, especialmente porque vai incluir muito mais pessoas, vai incluir, Deus queira, incluir todas as pessoas, para que ninguém se sinta abandonado, ninguém se sinta perdido, digamos assim, nessa cultura urbana. Repito, não é só a cidade, evangelização da cidade, é a questão de uma cultura como um todo que está presente em todos os lugares e todas as realidades estão impregnadas por ela. Um outro elemento importante nessa realidade são os jovens, como atores sociais e gestores da cultura. É assim, as grandes mudanças começam não pelos idosos, as grandes mudanças começam sempre pelos jovens, né? Qual é a grande mudança e qual é a grande perspectiva de mudança que nós podemos perceber a partir dos jovens de hoje, desse nosso século, dessa nossa década e dessa década e da próxima década? Como será a mudança para onde os jovens estão apontando? O grande documento, né, da Igreja, ainda falando sobre a questão da juventude, na CNBB, né, se diz exatamente que o pensamento, o modo de ser, de se desenvolver do jovem de hoje é um verdadeiro lugar teológico, a partir do qual Deus está falando. Então a pergunta que nós temos que fazer é o que Deus quer nos dizer a partir dessa realidade do jovem, da criança, do adolescente no mundo de hoje, com seu jeito de ser, muito sincero, transparente, digamos assim, ao mesmo tempo muito feliz, tranquilo, né, sem grandes preocupações, olhando para a vida com alegria, se desenvolvendo. Afinal, qual é o recado de Deus que nós podemos receber através do jovem hoje? Ainda um outro elemento, essa é a questão das mulheres
e o desafio da sua plena participação na sociedade e na igreja. Também este continua sendo um desafio, um verdadeiro sinal dos tempos, que é o trabalho, no desenvolvimento do trabalho das mulheres, na sua libertação, né? Vamos dizer isso muito claro, libertação na sociedade como um todo e também libertação na igreja, onde ela está presente. Digamos a verdade, as mulheres são a maioria na igreja, inclusive são a maioria entre as lideranças na igreja. Para o que isso tudo estaria apontando para o futuro da evangelização, o futuro da igreja? Uma outra questão que é sempre muito, muito espinhosa, todos sabemos disso, é a questão do abuso sexual na igreja. Então, a questão dos menores, especialmente, do abuso de menores, é uma ferida que continua aí precisando ser cuidada, precisando de curativo, precisando de atenção para que não continue produzindo, né, outros problemas, né? Bastam os que já foram causados para que a questão da fé, né, não saia mais prejudicada de tudo isso. Por isso, a atenção máxima, né, a atenção dos bispos, a atenção dos presbíteros, a atenção das congregações religiosas, a atenção também dos pais, né? Porque muitos abusos continuam acontecendo dentro das famílias, dentro de escolas, assim por diante, e tantas vezes por pessoas conhecidas, né? Essa é uma realidade dura, realidade que de fato tem que fazer a gente abrir o olho para uma realidade muito presente e tantas vezes escondida. Ainda, a questão do clericalismo, um grande obstáculo para uma igreja sinodal. Tantas vezes temos dificuldade de dizer o que pensamos, mas muitas vezes também muitos leigos são impedidos de dizer aquilo que pensam. Então, um verdadeiro clericalismo, onde parece que a última palavra é aquela de quem tem, sobre o qual foram impostas as mãos, né, na sua ordenação. A ideia de igreja, povo de Deus, é uma ideia diferente, né? Em que toda uma comunidade, e a exemplo, né, agora e a Assembleia Eclesial que estamos trabalhando, né, exatamente onde o povo de Deus é chamado a dar a sua palavra, e a gente espera, de fato, né, que a ela seja dado um grande peso para que as transformações da igreja, né, nas próximas décadas, né, tenham de fato aí a mão, a ideia, o trabalho, a sinceridade e a autenticidade de fé do nosso povo, do nosso povo batizado e que vive, né, dos sacramentos para assim ser bons discípulos. Por fim, em direção a uma igreja itinerante e sinodal, caminhando por novos caminhos. Aqui, um sinal muito mais do que um sinal simplesmente de análise, é uma questão de esperança. A igreja não pode ficar para trás, não pode ficar se apegando a coisas que já são obsoletas, que já não condizem mais com a realidade. Nós precisamos de novos caminhos. Nós precisamos de novas propostas e, nesse sentido, né, a incidência, como já foi comentado aqui num desses blocos, mas também a voz profética da igreja, é de quem conhece a palavra de Deus, de quem conhece a história da igreja, de quem conhece os desafios do mundo de hoje. É a partir disso, exatamente, que nós devemos olhar para a realidade e assim darmos a nossa resposta. Ok, povo de Deus, irmãos e irmãs, na fé. Depois de toda essa leitura dos princípios e da realidade a que nós somos chamados a dar resposta, agora de maneira bem concreta, o que todos nós somos chamados a responder? Porque está em curso em toda a América Latina, inclusive aqui no Brasil, nas nossas dioceses,
nos mais diferentes regionais, está em curso o tempo de escuta. Para que, de fato, o nosso povo, as nossas dioceses, possam dar a sua resposta, a sua contribuição. Por isso, exatamente, é uma verdadeira convocação para que grupos, grupos de presbíteros, diáconos, grupos pastorais, movimentos, jovens, congregações, possam dar a sua resposta. Por isso, qual é exatamente a pergunta que nós devemos responder nesse momento de escuta? É uma dessas perguntas, mais uma vez, dessas perguntas que é uma pergunta, porém, onde tem várias outras perguntas no meio, que normalmente os nossos alunos não gostam muito desse tipo de perguntas. Mas vamos lá. Quais são os novos desafios para a Igreja na América Latina e Caribe, à luz da 5ª Conferência Geral de Aparecida, dos sinais dos tempos e do magistério do Papa Francisco, tanto para a primeira Assembleia, como a caminho do Jubileu Guadalupano de 2031 e do Jubileu da Ressurreição em 2033? Como disse, várias questões. Primeiramente, os novos desafios para a América Latina e o Caribe, à luz da 5ª Conferência Geral de Aparecida. Ela nos trouxe a grande questão da missionariedade. Somos chamados a ser uma igreja missionária. Aqui no Brasil, estamos aí desenvolvendo praticamente num documento de estudo na CNBB, mais uma vez, a questão das comunidades missionárias, em que comunidades verdadeiramente constituídas, com todas as suas lideranças, com as pessoas que participam, de todas as formas, as comunidades de fato serem missionárias, e um verdadeiro avanço da missão. Isso sempre a partir do documento de Aparecida. Mas também disse exatamente dos sinais dos tempos. Essa expressão dos sinais dos tempos nos vem do Concílio Vaticano II, do grande documento Gaudium et Spes, em que se fala justamente dos sinais dos tempos. E nós que vivemos nesse século, vivemos nessas décadas, nós temos que dar a nossa resposta. Quais as respostas que a nossa fé sente e precisa dar para os desafios que hoje nós enfrentamos? Mas também, além dessa ideia, dos sinais dos tempos, também do magistério do Papa Francisco. Quanta maravilha que a gente percebe quando ouvimos com atenção, lemos com atenção Papa Francisco. Assim como também Bento XVI, como João Paulo II, todos sabemos bem disso. Mas nesse momento, os grandes apelos do Papa. A Igreja em saída. Os grandes apelos do Papa no sentido de valorização da pessoa humana, da justiça, da terra, do teto, do trabalho, a 6ª Semana Social Brasileira, quantas questões ao redor da migração, da evangelização, do testemunho da fé, da vivência da justiça, da pregação do Evangelho de verdade para o nosso povo. Mas também, em que sentido? Respostas em vista da primeira Assembleia Eclesial, que esse trabalho como um todo estará sendo recolhido para depois ser enviado para a comissão que fará o Instrumentum Laboris para uma outra etapa, que ainda será uma etapa também muito presente, com certeza, no Brasil, entre os bispos, assim por diante, mas também preparará o Instrumentum Laboris para a Assembleia de fato, que, como já disse lá no começo, acontecerá em novembro desse ano de 2021. Portanto, respostas em vista da Assembleia,
mas também uma outra proposição, em vista do Jubileu Guadalupano. Em 2031, estaremos comemorando 500 anos das aparições de Nossa Senhora de Guadalupe a San Juan Diego, aquele indígena mexicano para quem apareceu, Nossa Senhora de Guadalupe, toda aquela história do manto, da flor, diante do bispo, isso e aquilo, tudo isso já faz 500 anos. E como esses 500 anos foram influenciados pela devoção a Nossa Senhora de Guadalupe. Ainda uma outra questão mais ampla, que diz respeito a toda a igreja, que diz respeito à fé, à iniciação à vida cristã, que diz respeito à conversão, à mudança de vida, ao entendimento de Jesus Cristo, de fato a missão da igreja, que é o jubileu da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo em 2033. Assim, de fato, com um objetivo tão amplo, tão presente e que diz tanto respeito à nossa realidade, nós todos somos chamados a trabalhar. E vamos, portanto, responder. Logo em seguida, vocês poderão ver um vídeo, um tutorial, através do qual nós podemos aprender como participar, como responder lá no site da Assembleia Eclesial, exatamente ali, respondermos aquelas perguntas, aquelas questões e darmos assim a nossa contribuição para que a Assembleia Eclesial aconteça. Assim, certamente, todos nós somos convidados a sermos, nesse momento, colaboradores de um planejamento muito bem feito para as próximas décadas da evangelização na América Latina e no Brasil. Sabe como se inscrever na plataforma de escuta da Assembleia Eclesial? É muito fácil. Com estes 4 passos simples, você poderá registrar-se para ter acesso. Entre em assembleiaeclesial.lat e vá até a seção de escuta. Você encontrará uma janela identificada com o logotipo da Assembleia. Selecione o idioma de sua preferência na parte superior da janela. Para se registrar como usuário, clique em Registrar aqui. Depois de clicar na opção Registrar aqui, o sistema exibirá o formulário e você poderá preenchê-lo. Lembre-se que os campos com o asterisco são campos obrigatórios e você deve completar essa informação para avançar. Uma vez preenchido os dados solicitados, clique no botão Guardar ou Manter e pronto! Agora você terá acesso com o seu e-mail e senha registrados neste formulário. Após o registro, você será direcionado à plataforma. A partir da segunda sessão, você deverá fornecer o e-mail que registrou na caixa do usuário e a senha que gerou. Depois, clicar em Iniciar sessão. Se por alguma razão se esquecer da sua senha, clique em Esqueci a senha. O sistema vai lhe pedir para selecionar o tipo de acesso e você deverá selecionar a opção Usuário. Depois, deve colocar o seu e-mail e clicar em Recuperar senha. Logo após, o sistema exibirá a seguinte mensagem: a senha foi enviada para o endereço de e-mail registrado. Em seu e-mail, você receberá a nova senha. Para quaisquer questões, dúvidas ou preocupações, escreva para plataformaescucha@assembleiaeclesial.lat ou entre em contato por WhatsApp ou Telegram pelo número 56930094714.
988. Prezado povo de Deus, assim apresentamos um pouco os objetivos desse trabalho do CELAM, que é a Assembleia Eclesial. Muitos grupos nas nossas igrejas já estão participando. São bispos, presbíteros, são pastorais, movimentos, são diáconos, leigos, né? Em todos os países da América Latina está se trabalhando nesse trabalho de apresentação de sugestões que está sendo como que denominado tempo de escuta. E esse trabalho vai até final de agosto. Então temos ainda pelo menos 1 mês e meio, né, para ainda podermos dar a nossa contribuição para que de fato, né, essa Assembleia seja muito rica, consiga ser uma síntese do trabalho em toda a América Latina e, acima de tudo, nos traga muitas boas, né, competentes ideias de evangelização para o nosso trabalho aqui na base. Muito obrigado a você que já participou, que está participando ou que ainda vai participar. E em nome da igreja, em nome do CELAM, nosso muito obrigado a você que vai participar conosco. E Ele, o Senhor Deus Todo-Poderoso, te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.